Olá, vamos falar hoje de Aristóteles, né? Dar uma perspectiva geral aí, passar de uma maneira rápida na filosofia aristotélica, tá? Sabemos que Aristóteles, aí a gente está na filosofia clássica. Vamos lembrar, temos Sócrates, seu discípulo Platão, que já falamos, e aí o discípulo de Platão, Aristóteles, ok? E aí, como todo discípulo, como todo aluno, nem tudo a gente concorda com o nosso professor, e isso é extremamente saudável, e isso é necessário para o processo de aprendizagem, pois isso mostra que há um amadurecimento intelectual. Isso ocorreu com Aristóteles também. Então ele tem uma discordância, e com essa discordância com a filosofia de seu mestre. Vamos recordar o Platão? O Platão vai ter a divisão dos mundos, a filosofia dualista. Então, mundo sensível, mundo das ideias. Então, há um mundo sensível e há um mundo das ideias. Então, duas realidades, né? Duas realidades aí. Para o Aristóteles é diferente. Ele vai compreender o que o Platão vai chamar de mundo das ideias, que é aquilo que é abstrato, e mundo sensível é aquilo que é material. O Aristóteles vai dizer que isso está compreendido nas coisas. Então, todas as coisas são compostas por algo que é abstrato e por algo que é material, ok? Então, esta verdade que o Platão buscou no mundo das ideias, o Aristóteles vai dizer que ela existe, que ela está nessa realidade, certo? Então essa é a diferença entre as duas teorias e por isso eles se separam, então, ok? Vamos lá. Continuando a nossa aula, vamos falar da substância individual. Então a coisa, os objetos, qualquer coisa do mundo que você esteja investigando é composta de matéria e forma, tá? A matéria é aquilo que faz a coisa se aparecer de maneira sensível. Vou pegar como exemplo isso aqui, achando aqui, tá vendo? Ó, power bank, tá? Então, ela é composta por matéria, é material, e uma forma. Ok? Ela tem um formato. O que é isso? Materialmente, né? Ela é feita de plástico. Lógico, tem uns componentes eletrônicos dentro. Estou pensando só a parte de fora aqui, tá? Ela é feita de plástico, mas ela tem um formato. Esse formato, vamos chamar um retângulo. Esse formato ele é imaterial. Nós não encontramos com as formas geométricas aí andando na natureza. Você não tem um contato sensível com a forma geométrica. Então ela é abstrata, certo? E isso é o que dá formato a esse corpo. Lógico, eu peguei um exemplo que é a primeira coisa que eu vi na minha mesa. Tem uma outra coisa. O que tem na minha? Tem caneta na minha mesa. E aí você pensa, material, ela tem a matéria e ela tem uma forma. A forma é sempre imaterial, ok? É o que define a finalidade, tá? A caneta, a finalidade dela é escrever. Então, ela escrevendo, ela está sendo feliz e é uma função, essa função é imaterial. Agora, ela pode ser de plástico, ela pode ser de ferro, ela pode ser de qualquer outra coisa, né? Não tem mais nenhuma outra coisa de outra matéria aqui, mas ela pode ter qualquer tipo de composição material. Isso não vai alterar a função dela, a finalidade dela, que é ser caneta. Juntando a matéria e a forma, é a substância, a coisa como ela é. Entende? Perceba que é o que Platão disse. Imaterial e material. Entretanto, não está separado. Está junto, dentro da coisa. Ok? O ser humano. Corpo, pensamento. Vocês não sabem o que eu estou pensando agora. Vocês
não vê o meu pensamento. O pensamento é imaterial, o corpo material. Os dois compõem, o meu corpo e o meu pensamento compõem aquilo que eu sou, Fábio, o que o Fábio é, tá? Basicamente isso. Algumas distinções aristotélicas, para a gente entender essa ideia de matéria e forma. Essência é aquilo que participa daquilo que é imaterial. Então, a essência nunca se altera. Aquilo que é, sempre será. Vamos dar o exemplo enquanto humano. Talvez fique melhor. Eu, Fábio, o que eu sou. Então, aquilo que eu sou não se altera. Mas o meu corpo pode se alterar, né? Então, é um acidente. Eu ser careca ou não ser careca. É passageiro, eu ser forte, ou eu ser fraco, ou eu ser magro, ou ser gordo, isso é passageiro, mas isso não vai alterar aquilo que eu sou. Então aí está, essência e necessidade, acidente e contingência, tá? Essência é aquilo que faz a coisa ser o que ela é, necessidade é aquilo que é necessário para a coisa ser o que ela é, ok? Eu coloquei no slide aí o copo é azul. Então, olha só, o copo, finalidade, qual que é a função do copo? Tem um copo aqui, um copo não, uma xícara. Qual que é a função da xícara? Armazenar o líquido dentro. Então, ela tem o líquido. Coloca o líquido aqui dentro, ok? Agora, que cor é? Eu vou falar que isso é prata. Não sou muito bom com cor. Então quer dizer que poderia ser preto, poderia ser azul. Isso não altera aquilo que a coisa é. Armazenar o líquido dentro. Certo? Simples. Como Aristóteles ele vai explicar então o movimento. Então o movimento ele é explicado, né? O movimento na filosofia nós chamamos de devir. Devir significa movimento. Então, eu, Fábio, quando nasci, era pequenininho, né? Talvez tenha nascido, 40, 50 centímetros. Não me recordo, não faço nem ideia com quantos centímetros nascem as crianças. Eu sei que vai ter uma média aí. Eu nasci pequenininho, que cabia no colo da minha mãe, do meu pai. Agora, impossível esse corpo todo ficar caber no colo da minha mãe e do meu pai. Nem porque eu não consigo, e outra porque também eles não me aguentam, coitados. E aí o que acontece? Houve um movimento. Então eu era pequeno, agora eu sou grande. O que acontece? Esse é um movimento, tá? O movimento ele vai do ato à potência. Então quer dizer que eu, quando estava na faculdade, eu era um universitário em ato, mas eu tinha a potência de poder explicar isso a vocês, de ser um professor de filosofia. E aí, eu era um professor de filosofia? Não, eu tinha potência em ser um professor de filosofia. Então, depois que termino e agora que estou dando aulas de filosofia, eu sou um professor de filosofia em ato. Então, aquilo que era potência transformou-se em ato, e assim consecutivamente, né? Eu tenho uma potência de ser agora, sei lá, avô. Eu sou avô? Não, não sou, mas eu tenho uma potência em ser. E quando o meu filho, os meus filhos tiverem netos, o que vai acontecer? Eu serei em ato. Então, aí está uma explicação sobre o movimento. É como a natureza, né? A natureza está em movimento. Temos as estações, o dia, a noite, tudo isso vai transformando e movimentando a natureza. A semente que se transforma em árvore, são os movimentos naturais. Mas vocês concordam comigo que um movimento para ser iniciado, essa cadeira agora está parada. Eu estou movimentando. Então, para ela movimentar, o que eu preciso fazer? Exercer uma força para fazer esse movimento.
Então, eu sou o motivo pela qual iniciou-se o movimento da cadeira, tá? Agora, esse movimento da cadeira teve um motivo. Eu fui o motivo. Racionalmente, segue a linha de raciocínio. Tudo na natureza está em movimento. Vocês concordam comigo que há a necessidade de um primeiro movimento, uma primeira força que inicia o movimento? Da primeira coisa que dá o start para daí continuar esse movimento natural? Vocês concordam comigo? E essa primeira coisa, ela tem que ser de fato a primeira. Né? Se é a primeira, ela tem que ser a primeira. Por quê? Porque ela tem que ser o início do movimento e não pode ser movimentada por nada, porque senão ela não seria o início, é lógico, né? Então ela não seria o início. Então, precisamos de uma força que inicie o movimento e não foi iniciado por nada. Aristóteles vai chamar isso de motor imóvel. O motor imóvel, então, é esse motor que dá o start inicial para essa natureza que está em constante transformação. Entretanto, ele é eterno. Ele nunca foi movimentado por nada. Ele não tem potência a ser nada, porque a potência é o movimento. Ele é simplesmente o que é ato puro. Então, o motor imóvel é o motor imóvel e acabou. Não tem potência para ser nada. Ele é o ato puro. E aí, a partir disso, temos os outros movimentos na natureza. Tá? Vamos pensar agora as 4 causas aristotélicas. Né? As causas de Aristóteles que são formal, material, eficiente e final. Então, o que é a coisa? Vamos pensar uma casa. O que é a coisa? Causa formal. Então, a casa, ela é um lugar, um abrigo, tá? Que protege do frio e do vento, da chuva. Material. Do que é feito a coisa? Então é feito de cimento, bloco, tijolo, por aí vai. Madeira. Eficiente. Quem fez a coisa? Então, qual o motivo da coisa existir? Quem fez essa coisa? Então, o construtor o fez. O pedreiro. Causa final. Para que serve a coisa? Como moradia, como lar. Né? Então, é aí uma espécie de investigação dos objetos, e ele vai falar que existem essas 4 causas da existência das coisas: formal, material, eficiente e final. A gente gravar formal, o que é a coisa, né? Formato da coisa. Material, do que é feito a coisa, coisa material, plástico, certo? Eficiente, quem o fez, como essa coisa existe, quem dá a condição de existência a essa coisa. E final, qual é a finalidade da coisa, para que ela existe? Ok? Ética aristotélica. A ética aristotélica, ela vai ter a compreensão aí da fuga dos extremos. Então nós temos aqui os extremos, estão enxergando? Aqui é um extremo, aqui é um outro extremo. E aí, nos extremos, nos encontramos com as paixões, com as medidas, com as ações tomadas pelo impulso. Né? Vamos dar o exemplo da comida. Eu gosto de comer, e comer é um prazer, certo? Se eu como muito, vamos pensar muito aqui, se eu como muito, isso vai ser um mal para mim, porque comer em excesso vai prejudicar a minha saúde. Se eu como pouco, não comer nada vai prejudicar a minha saúde. Então, qual seria a ação boa? A ação boa seria a justa medida, ou
o meio termo. Pode marcar nas suas anotações aí. Ou o meio termo. O meio termo é exatamente o meio? Não. É essa região. Porque às vezes eu preciso comer um pouco para mais, às vezes eu preciso comer um pouco para menos. Às vezes numa ação da vida, numa determinada ação da vida, você precisa ser mais enérgico, em outra ação menos enérgico, tá? Mas é próximo a esse meio. O que seria a justa medida? O que temos que fugir é dos extremos. Essa justa medida, ela será encontrada pela razão. Então, o ser humano é um animal racional, segundo Aristóteles. E através dessa racionalidade, ou seja, você vai parar e pensar e falar, qual é a melhor ação? O que eu devo fazer agora? E perceba que às vezes no cotidiano a gente fala assim, nossa, agir sem pensar. O que é agir sem pensar? São os extremos, agir por impulso. Então Aristóteles está dizendo, temos que pensar para agir. E se a gente consegue ir treinando isso, pensando para agir, seremos uma pessoa virtuosa. Nascemos assim? Não. Não nascemos assim. É pela prática cotidiana que iremos encontrar a virtude. Então, cada ação eu devo pensar com cuidado e fazendo, às vezes eu vou escapar, mas na próxima eu vou estar mais treinado para ser uma pessoa virtuosa, tá? Esse que é virtuoso encontra-se com a felicidade. A ética aristotélica nós chamamos de uma ética teleológica. O que é uma ética teleológica? Uma ética para uma finalidade. Então, a ação boa, ela tem uma finalidade, levar o homem à felicidade. E como o homem será feliz? Agindo de acordo com a sua natureza. E qual a sua natureza? Ser racional. Então, agindo de forma racional, o ser humano age de acordo com a sua natureza. Agindo de acordo com a sua natureza, ele é feliz. Tá?